São Mateus escreve aos judeus convertidos ao cristianismo. E por isso ele apresenta a doutrina de Jesus de modo especialmente significativo para os judeus. Então Mateus ele vai fazer um tratamento especial no seu evangelho. Ele vai, primeira coisa, mostrar que Jesus é quem? O filho de Davi. Ele começa mostrando onde? Lá na genealogia. Ele já começa mostrando lá na genealogia que Jesus é o filho de Davi. Mas ele também fala filho de Abraão. Quem que começa primeiro na genealogia de Jesus? Abraão, né? E Mateus reforça muito isso, para dizer, olha, ele veio lá de Abraão. Aquela promessa que Deus fez a Abraão é realizada em Cristo. Jesus também é rei dos judeus e ele que veio salvar o seu povo. Mateus cita 19 vezes as profecias. Marcos só cita 5 vezes e Lucas cita 8 vezes as profecias. Quer dizer, Mateus cita mais que o dobro de qualquer um dos outros. Para dizer o quê? Que aquilo que foi profetizado lá no Antigo Testamento se realiza em Cristo. Cristo é a realização das profecias do Antigo Testamento. E é muito comum de Mateus essa fórmula aqui, ó. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por Isaías, por algum dos profetas, etc. Né? Vamos ler junto então? Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por... Aí coloca o nome do profeta, né? Normalmente aqui Mateus 1:22, ele fala de... por meio do profeta mesmo, né? Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Essa profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Brilhante? Algumas vezes o texto da profecia influencia sobre a redação do evangelho, como a gente vai ver na entrada de Jesus em Jerusalém. Então, lembrando, Jesus entra em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém, enquanto Marcos, Lucas e João colocam a entrada de Jesus em Jerusalém apenas que um jumentinho, né? Então Marcos vai falar do jumentinho? Vai. Só do jumentinho. Lucas também. João também. Mateus fala do jumento e de seu filhote. Vocês já tinham reparado isso? Mateus fala do jumento e do seu filhote. Vamos lá no texto. Mateus 21, de 2 a 7. Mateus 21, de 2 a 7. Quando Jesus envia 2 discípulos, né? E aí ele fala: ide até o povoado ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Olha que legal. Desamarrai-os e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os mandará de volta. Por que Mateus coloca o jumento, aliás, a jumenta junto com o jumentinho? Por causa da profecia que a gente vai ver logo em seguida de Zacarias 9:9, que é citado aqui, ó.
no versículo 5, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então, trazem a jumenta e o jumentinho, colocam seus mantos em cima e Jesus montou. Né? Por que Mateus coloca os dois? Porque a profecia de Zacarias fala dos dois. Ela cita os dois. Que o rei, quando viesse, viria num jumento, num jumentinho e numa jumenta. A palavra, então Mateus faz o quê? Faz uma adaptação desse episódio à profecia de Zacarias, porque Zacarias fala de jumento e da jumenta, de um potro de jumenta e da jumenta. Então, se Zacarias faz alusão a o jumentinho e a sua mamãezinha, Mateus, na hora de escrever, vai fazer alusão também aos dois. Não tinha só o jumentinho, mas tinha a jumenta. Zacarias 9:9. Olha lá, deixa eu ler aqui o Zacarias, que Mateus cita, mas a gente tem um texto aqui, vamos ao texto. Enche-te de grande júbilo, filha de Sião. Zacarias 9:9. Prorrompe em gritos, filha de Jerusalém. É a entrada de Jesus em Jerusalém. Eis que teu rei vem a ti, ele é justo e salvador, humilde e montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Então Jesus veio cumprir a profecia de Zacarias, porque o rei, o Salvador, viria montado num jumentinho, e aqui ele faz alusão a jumento. Por isso que Mateus quer colocar, faz essa adaptação até a profecia de Zacarias. Os outros só falam de jumentinho, mas Mateus fala do jumentinho e da jumenta, porque ela é citada na profecia de Zacarias, né? Ele queria falar, olha, Jesus veio cumprir a promessa. Literalmente, Jesus veio cumprir a promessa. Tudo bem, gente? Mateus, então vocês prestem atenção, porque Mateus vai falar dos dois, agora você já sabe, os outros só falam de um, do jumentinho. Outra coisa, Mateus é o único evangelista que menciona o preço pelo qual Judas vendeu o Senhor. A gente sabe que, qual que é o preço? 30 moedas de prata. Por que a gente sabe isso? Por causa de Mateus, que os outros não falam o preço. Mas Mateus fala, porque ele conhecia bem os valores, as moedas, né, questão financeira, mercado financeiro, as ações, né, onde que era melhor investir. Né? Então, essas 30 moedas de prata seriam 30 tetradracmas, ou 30 ciclos do Antigo Testamento. Por quê? E por que Mateus coloca isso? Por causa de Zacarias também. Tem uma profecia lá de Zacarias 11:12. Olha lá, 11:12. Zacarias 11, versículo 12. Eu lhes disse, se é bom aos vossos olhos, pagai meu salário, caso contrário, deixai-o. Pesaram meu salário. Quanto que é? Vocês já acharam aí? Não, né? Estou sozinho ou estamos juntos? Fala, Luísa. 30 moedas de prata. Está vendo o valor? Profeta Zacarias também, a Zacarias 11. Então, Mateus vai mencionar a quantia. 30 moedas de prata. Né? Que depois a gente pode comparar com Marcos e Lucas. Né? Falam de alta quantia, mas não falam de quanto. Por exemplo, Marcos 14:11. 14:11. Olha lá. Ó. A essa notícia, eles,
se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. É o complô de Judas com os sumos sacerdotes. Fala de quê? Dinheiro, mas não fala quanto. Quem vai falar quanto? Por que ele vai falar quanto? Por causa da profecia de Zacarias. Então, ele quer dizer que Jesus é esse Messias profetizado em Zacarias. Se a gente for olhar a questão das moedas, 30 moedas de prata, 30 tetradracmas, são 30 ciclos do Antigo Testamento. Como assim? Na moeda grega a gente tem o dracma, né? Lembra do dracma, que equivale ao denário romano, tá? Tem o mesmo valor. Um dracma é igual a um denário, né? Um dracma, um denário. O que a gente tem aqui? Quanto vale um dracma? Que a gente viu já. É uma diária, né? Em torno de 100, 120 reais. Vamos botar 100 reais para facilitar. É uma diária. Um tetradracma são 4 dracmas. Ou seja, essa moedinha aqui de prata, que é o tetradracma, ou chamado de estáter, ele vale 4 dracmas, está vendo? Tetradracma, vale 4 dracmas. Essa moeda aqui, uma dessa vale quanto, então? Vamos dizer, se um dracma é 100, uma moedinha dessa vale 400 reais. Então, 30 moedinhas dessa, dá quanto? 30 tetradracmas dá 12 mil reais. Ou o ciclo também, a moeda judaica, que um ciclo vale um tetradracma. 30 ciclos também, mais usado no Antigo Testamento, tem o mesmo valor. Então foi mais ou menos aí o valor que Jesus foi vendido. Mas não era pouco, né? Era um valor até razoável, né? Na época era um valor até razoável, quer dizer, eles achavam que valia muito. Lógico, a gente sabe que o valor de Jesus é infinito, mas o sumo sacerdote estava pagando até bem, e Judas aceitou a proposta. 12 mil, opa, já vou comprar lá alguma coisa que eu estava precisando, com 12 mil já veio me ajudar. Tinha umas dívidas também, já vou tirar meu nome do SPC, do Serasa, e vou comprar algumas coisas ainda, né? Então não é pouca coisa. Pensou alguém dar essa moedinha aqui na missa? Na hora das ofertas? Muita gente dá moeda, né? Muita gente dá moeda, só que se der uma dessa aqui, é uma oferta ótima. Essa é uma moeda de responsa, que, né, se o padre for lá, Padre Alcide for lá procurar a oferta e ver um tetradracma, a pessoa aqui, 400 reais já, uma boa oferta, né? Para ver como que é a diferença, né? O nosso dinheiro hoje é só nota, né? Naquele tempo a moeda tinha o seu valor, hoje a moeda a gente perde, né? Por isso que aquela mulher ficou tão feliz. Perdeu um dracma, vou fazer uma festa e ainda sai no lucro, né? Agora, se fosse um lepton, coitado, né? O lepton é da viúva lá, que só tinha 2 leptons, aquela moedinha lá, que valia 1 sobre 128. Eu tinha que reunir 128 leptons daquele para fazer um dracma. É menos de R$1, vamos dizer assim, né? Então, Mateus fala muito da lei de Moisés. Isso a gente viu. 5 blocos de ensinamento, de sermão de Jesus, se refere aos 5 livros da lei de Moisés. E Jesus alude a 6 preceitos de Moisés para aperfeiçoar. Mateus 5 a gente está em que bloco, hein? Mateus 5 é que bloco? Qual sermão? Muito bem, Sermão da Montanha.
Então, lá no Sermão da Montanha, que é Mateus capítulo 5, 6 e 7, mas aqui ele está falando do 5, no Sermão da Montanha, tem uma partezinha, no versículo 21, que vai fazer referência à lei de Moisés. Jesus fala 6 preceitos da lei de Moisés. 6. Vamos ver se vocês conseguem identificar quais são esses 6 preceitos da lei de Moisés aí que Jesus fala a partir do 5:21. Primeiro, preceito da lei de Moisés. Não matarás, né? Não cometerás homicídio. Mateus 5:21. Então se eu não matar, tá tranquilo. É só não matar que eu já estou na lei? Segundo Moisés, sim. Mas segundo o novo Moisés, que é Jesus, não basta só não matar. Aí Jesus veio trazer o quê? Mateus 5:21. Ele veio aperfeiçoar a lei. Então, Moisés falava, gente, não mata aí porque, né, senão vai ficar chato, né? A gente vai ser infiel à lei. Jesus fala o quê? Jesus é a perfeição. Se eu, porém, vos digo, se você tratar seu irmão com ira, será réu no julgamento. Quer dizer, se você gritar com seu irmão, se você ofender seu irmão, se você falar alguma coisa com ira contra o seu irmão, você já está saindo da lei do novo Moisés, que é Jesus, porque ele veio trazer a lei de Moisés à perfeição. Não basta só não matar, eu tenho que tratar bem a todo mundo. Eu tenho que cuidar, eu tenho que tratar bem, não posso falar com ira, não posso, né, levantar a voz, irar, xingar, como até chamar de imbecil, né? Imagina os outros palavrões que a gente ouve por aí, né? Imbecil está até de boa, e o resto? Que a gente só tem que pôr aquela senão não dá para. Então, não pode. Por quê? Porque Jesus é o novo Moisés, ele veio trazer a perfeição da lei, veio aperfeiçoar a lei. Esse é o primeiro preceito. Outro preceito de Moisés que Jesus veio trazer a plenitude, que está aqui no texto. Não cometerás adultério. É um outro preceito da lei de Moisés, está lá nas tábuas da lei do Antigo Testamento. Mas Jesus fala, eu porém vos digo, se você olhar para uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério no seu coração. Então, Moisés fala, não cometerás adultério. O que é cometer adultério? É relação sexual, né? Se você não fizer, não tiver relação, tá beleza. Jesus é o novo Moisés, ele veio trazer a perfeição da lei. Se você olhar desejando-a, eu queria tanto, pronto. Já foi, porque ele é o novo Moisés, ele veio aperfeiçoar a lei. Porque você não precisa trair na cama, você já trai no seu coração. Porque do olho o desejo do olho já cai no coração, a traição já aconteceu dentro de você. Você já começou a pensar e desejar, pronto. Outro preceito, são 6. Terceiro, não jurarás falso. Não jurarás falso, ou seja, não mentir, Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, Aqui eles faziam um juramento, Jurar por qualquer coisa, eu juro pelo tesouro do templo, eu juro por isso, juro por aquilo, Ficar jurando, e Jesus fala, não é nem para jurar, eu juro, não é nem para falar isso, que o sim de vocês seja sim, que o não seja não. Aqui, esse preceito, deixa eu ver aqui, 33, quem fala a verdade, ela não precisa jurar.
Aí igual a mãe e o pai. Não, você fez isso? Não, eu não fiz, eu juro. Não, ou você fez ou não fez, não precisa jurar. Né? Porque se a gente não tem o poder sobre nós mesmos, você vai jurar até por você, eu juro por mim. É o que Jesus fala, não jures pela tua cabeça, porque nem você pode tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Você tem que pintar para fazer isso. Mas você não pode transformar um fio de cabelo seu branco ou preto. Imagina o resto. E você está jurando? Juro por mim, a gente não consegue jurar nem por nós mesmos. Para fazer um fio preto ou branco, eu tenho que ir lá e pintar, né? A gente não consegue nem transformar um fio preto num branco, que é a coisa mais fácil do mundo, que é a coisa mais natural até. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Além disso, vem do maligno. Tem mensagem, não, eu juro, não, eu juro que não fiz, não precisa jurar. Você não fez? Então tá bom. Sua palavra é uma só. Depois, olho por olho e dente por dente, né? Deixa eu ver se vai dar, tem que dar 6 aqui no final, né? 1, 2, 3, acho que é isso, né? A gente pulou 1. Porque a gente pulou esse versículo 31 aí, ó. Quem repudia a sua mulher, dê-lhe um documento de divórcio, né? Que se refere lá à lei de Moisés. Quando o marido não queria, dava o documento lá, a mulher ficava livre para contrair novas núpcias, né? E Jesus fala, se você repudiar sua mulher, fora do caso de união ilícita, ou seja, uma união que na verdade não aconteceu, não teve casamento, vamos dizer assim, você faz dessa sua mulher adúltera. E quem se casa com uma repudiada também comete adultério. Então, uma coisa era a lei de Moisés, outra coisa é a lei do novo Moisés. O antigo Moisés fala, você pode separar, juntar, separar, casar, separa a casa, pode. O novo Moisés já não. Se você casou válida, legalmente, foi realmente houve o casamento, você não pode mais separar. Se separar, não pode casar de novo e de novo e de novo, né? Porque se você casar com alguém que já foi casado, aí que está um caso de adultério. Uma coisa é o Moisés, outra coisa é Jesus, é o novo Moisés, ele veio trazer perfeição à lei. A não ser no caso de união ilícita, né? Essa união ilícita é alguma união que houve fora do matrimônio, né? A pessoa lá teve uma relação, ou se juntou, ou viveu algum tempo juntos, mas não houve matrimônio. Aí, nesse caso, não havendo matrimônio, tudo bem. Mas no caso de matrimônio, essa união ilícita ele chama no grego de porneia, que é qualquer união sexual fora do matrimônio legítimo. Tá? Inclusive, eu estou lendo a nota da própria Bíblia que está lá. Quando houve alguma união fora do casamento, aí não houve união de fato, né? Não houve casamento. Então, a mulher pode se casar, né? Então, não cometer homicídio 1, não cometer adultério 2, proibição de repudiar a esposa 3, o 4 a gente já falou que é não jurar, né? Falar a verdade sempre. O 5 é o olho por olho e dente por dente, que também era conhecido lá no Antigo Testamento, né? Tipo, pagar igual por igual, né? Êxodo 21, Levítico 24, Deuteronômio 19, que é a tal da lei do talião. Para quê? Para que a pessoa não se vingasse mais do mal que ela recebeu. Então, eles tinham o tal da lei do talião, né? A gente vê essa lei em Êxodo 21, Levítico 24 e Deuteronômio 19. Está lá na nota de rodapé. Estão acompanhando lá a notinha de rodapé? Vocês conseguem achar essa nota de rodapé? Não? A da Ave Maria não tem, né? Você achou? Então fala para mim. Êxodo 21, qual o versículo que tem a lei do talião? Êxodo 21,
Versículo? Êxodo 21, 24. Levito 24, 20. Isso. Acharam aí na Bíblia? É porque essa lei do talião, ela está lá no Antigo Testamento e aqui nós temos as citações dela. Se a gente for lá no Êxodo 21, 24, a gente vai ver lá. O que é essa lei do talião? Se alguém fazia um mal para o outro, esse outro não poderia retribuir com um mal maior do que ele recebeu. É tipo a vingança, sabe? Você fez o mal contra mim, no Antigo Testamento tinha isso. Você fez o mal contra mim. Eu tenho que retribuir o mal em igual proporção que eu recebi. Eu não podia, né? Você me cortou o dedo, vamos supor. Eu fui lá e pegou e cortou o dedo na faca. Eu não podia cortar a sua mão. Pela lei do talião, eu tinha que cortar um dedo. Entendeu? Jesus fala o que dessa lei do talião agora? Contra o malvado, não ofereçais resistência. Aí a gente já está no texto de Mateus aqui, ó, versículo 39. Se alguém te bater na face direita, oferece também à esquerda. Na lei do talião, lei de Moisés, o que acontecia? Se alguém batia na face direita, você, ó, vem cá. Toma outro, na face direita. Lei do talião. Você também não podia dar 2 tapas, é um só na face direita. Ah, não pegou direito. Não, já era, perdeu a vez, queimou. Agora, Jesus é o novo Moisés, veio trazer a nova lei. Se alguém te bater na face direita, oferece a outra. Se alguém te processar, pedir uma túnica, você vai pedir a túnica de não, dá um manto. Então, você não quer o manto também? Você não vai precisar dele? Né? Se alguém te obrigar a acompanhar, você vai me acompanhar 1000 passos, caminha 2000 com ele. Então, Jesus é o novo Moisés. A lei, olho por olho, dente por dente, lei do talião. Que não está nos 10 mandamentos, mas está lá na lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, Jesus veio aperfeiçoar a lei. Isso. Jesus veio trazer a plenitude. Não é que Jesus aboliu, não. Agora a lei do talião é o seguinte. Antes era olho por olho, dente por dente. Agora se alguém pedir teu olho, você dá o outro. Se alguém te der na face direita um tapa, você oferece a outra. Antigamente não, era igual, direitos iguais. Agora não. Né? A gente veio para servir. E o último, antes do nosso intervalo, amar o próximo e odiar o inimigo. Na lei de Moisés, o teu próximo você amava, o teu inimigo você odiava, na lei de Moisés. Agora mudou, gente. Não sei se sabiam disso, mas de uns tempos para cá, essa lei não vale mais, né? Não é que não vale, ela foi aperfeiçoada. Agora, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Por quê? Se a gente só ama quem ama a gente, que recompensa a gente tem? Que mérito a gente tem, né? Se a gente saúda somente os nossos irmãos, o que a gente faz? Porque os judeus saudavam o judeu, agora os outros, ele nem saudava, virava rosto, atravessava a rua, né? E isso os pagãos fazem. Não precisa de cristianismo nisso. Nós somos cristãos diferentes. O inimigo está passando. Ô irmão, tudo bem? Está perdoado. Fez de novo. Ô irmão, tudo bem? Está perdoado. O primeiro versículo do texto do Evangelho de Mateus, qual que é? Biblos Genésios.
Biblos Genésios. Qual o primeiro versículo? O que tem no primeiro 1? Mateus 1. O livro da origem de Jesus. Pronto. Duas palavras. Duas primeiras palavras. O livro da origem de Jesus Cristo. Não, só as duas primeiras. O livro da origem. Ótimo. Livro da origem. Biblos. Biblos é livro. Daí vem a palavra Bíblia, que é livros. Então, no singular, Biblos é livro. Genésios, ou seja, lembra o que? Gênesis. Gênesis é o que? É a origem. É a origem. Por isso que o Mateus começa, livro da origem, na tradução da CNBB. E depois outras traduções vão ter uma variaçãozinha, tá? Por que Mateus começa assim, livro da origem? Até o início é importante, porque ele quer fazer referência ao primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis. Como é que começa Gênesis? Olha lá, no princípio, né? Então também começa na Gênesis, na origem, no princípio. Como é que começa o Evangelho de Mateus? Livro da origem, livro do princípio. Por quê? Mateus quer que o leitor, quando comece a ler o seu Evangelho, já pense em quem? No Gênesis. No Gênesis. Ele começa o Evangelho já pensando na criação, no Gênesis, no início, na origem. Indicando o quê? Que a nova criação e a nova vida entraram no mundo por obra de Jesus Cristo. Assim como Deus criou todas as coisas, Deus recriou todas as coisas, renovou a obra da criação em Cristo. Aí começa, lá em Gênesis, no princípio. Como é que começa o livro de Mateus? Livro do princípio, livro da origem. Então, olha aí, Mateus mais uma vez fazendo essa ligação do Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus não veio abolir a lei de Moisés, mas levá-la à plenitude. Cumprir todas as promessas e profecias contidas na lei de Moisés. Não veio abolir, ele veio continuar e aperfeiçoar, atualizar, fazer um upgrade. E os apóstolos, normalmente, eles, que eram também catequistas, quem é catequista aqui? Joana, aqui. Já foi, agora aposentou. Aposentou pela INSS. A catequese dos apóstolos, normalmente, ela começava no batismo de Jesus e terminava na ascensão do Senhor. Normalmente, quando eles davam aula de catecismo, a catequese deles, o ensinamento dos apóstolos, sempre começava no batismo de Jesus e terminava na ascensão do Senhor. Não era da infância. Normalmente eles começavam, bom, gente, Jesus, ele saiu, começou o ministério dele, onde? Foi lá encontrar João Batista e pedir para receber o batismo. Então, normalmente começava no batismo e terminava a ascensão. E foi assim, seguindo essa lógica, essa ordem, que São Pedro, concebeu seus primeiros sermões. Se a gente for olhar lá Atos 1, Atos 10, a gente vai ver que a pregação de Pedro começava onde? Que momento da vida de Jesus? No batismo, e terminava na ascensão. Muito bem. O Evangelho de Marcos, ele segue perfeitamente essa lógica, esses termos. O Evangelho de Marcos ele segue bem direitinho essa pregação, essa catequese oficial dos apóstolos. Agora, São Mateus e São Lucas julgaram oportuno propor no início das suas narrações algumas notícias sobre a infância de Jesus.
certo? Muito bem-vindo, Padre Tiago. Bom dia. Uma salva de palmas para o Padre Tiago. Pronto, fechou. Não, é só uma. Muito bem. O povo não aprendeu ainda, mas até o final vai. Marcos, então, segue a estrutura da catequese de São Pedro, dos apóstolos, que começava onde? E terminava na Ascensão. Bom, Marcos já escreveu o evangelho dele, depois Mateus e Lucas. A gente viu que Lucas foi escrito depois, e Mateus, naquela tradução no grego, veio lá pelo ano de 80, foi depois também, lembra? Porque o primeiro texto de Mateus, que foi escrito no ano 50, mais ou menos, o que aconteceu com ele? Sumiu, se perdeu, né? Então a gente tem aqui São Mateus e São Lucas, vamos colocar umas coisinhas da infância de Jesus, dos primeiros anos de Jesus, e assim eles o fizeram. Só que Mateus, ele ressalta mais, nos capítulos 1 e 2, a figura de São José. A gente olhar Mateus 1, 18 a 21, 24, Mateus 2, esses versículos aqui, a gente vai ver muito a figura de José, né? O sonho que José teve, né? Depois veio o anjo e falou, não, recebe Maria como tua esposa. Depois José, vaza daí porque, né, Herodes está vindo e vai mandar matar todo mundo, né? Os primogênitos aí. Aí José vai, pega Maria, Nosso Senhor e vai para onde que ele foi mesmo? Fugiu para onde? Egito, né? Isso. Foi para Água Boa não, gente. Foi lá para o Egito. Aqui tá bom, mas ele foi lá para o Egito. Lucas, ao contrário, ele ressalta mais a figura de quem? De Maria. Então Lucas fala mais de Nossa Senhora, né? E o anjo apareceu, fez o anúncio a Maria, né? Maria foi depois visitar sua prima Isabel, etc, etc. Ou seja, com isso, a gente conclui que os principais informantes de Mateus foram familiares de José, parentes de Jesus, e eram zelosos das tradições de Israel, né? Por quê? Porque Mateus, ele foi chamado por Jesus muitos anos depois. Ele teve que fazer uma pesquisa para poder escrever aquela história, ressaltando a figura de José depois. E aí, como é que foi a infância e tal? Me fala um pouquinho mais. Eu quero colocar aqui no Evangelho. Mateus ressaltando a figura de José e Lucas ressaltando a figura de Maria. Pedir ao Padre Tiago. Bom, a gente quer agradecer a disponibilidade do Alexandre, que vai continuar com a gente, né, Alexandre? Próximo semestre seguinte, enquanto Deus nos der vida. Pois a gente agradece de coração, Alexandre, a formação, escondriar as Escrituras ajuda muito no seguimento de Jesus. Por isso nós vamos pedir a Nossa Senhora, ela que é discípula, ela que é maestra, ela que é mãe, que nos ajude a seguir Nosso Senhor, assim como ela pôde segui-lo fielmente até a glória dos céus e continua sendo fiel ao chamado que ela recebeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz. O Senhor vos acompanhe. Feliz
Natal, ho, ho, ho.